Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Turma, vamos aqui iniciar os nossos trabalhos de hoje falando ainda sobre o jogo de ontem entre Atlanta Hawks e Miami Heat, né? Ontem as duas equipes se enfrentaram pelo play-in e a Atlanta conseguiu uma grande vitória por 116-105, um jogo muito forte do Hawks, né? O time dominou completamente a partida, principalmente no garrafão, né? O domínio do Hawks ontem no garrafão foi coisa de maluco, mais de 60 rebotes, sendo que mais de 20 foram ofensivos. Hawks jogou pra caramba. E um dos grandes nomes dessa vitória do Atlanta Hawks foi o Trae Young, né? O Trae Young teve um grande jogo, teve uma grande performance, foram 25 pontos, 8 rebotes, 7 assistências, criou muito bem para os seus companheiros, né? Apareceu em momentos decisivos. E depois da partida, depois da vitória, o Trae Young, ele cedeu uma entrevista coletiva e na entrevista, o nosso querido Calvo aproveitou para dar uma provocada, para dar uma leve cutucada, né? Uma alfinetada à la Ronaldo Esper. Quem é da época das alfinetadas do Ronaldo Esper? Eu sou velho, eu lembro disso. Eu lembro disso. Talvez eu tenha entregado muito a minha idade aqui agora. O Trae Young aproveitou para dar uma alfinetada, uma cutucada no Jimmy Butler, né? Porque o Jimmy Butler, antes do jogo, né, de ontem, ele havia dado uma declaração meio que cantando vitória, né? O Jimmy Butler, antes do jogo, ele falou o seguinte: quando chegar o jogo na terça-feira e vencermos, iremos nos preocupar com o que virá a seguir. Então, antes do jogo, o Jimmy Butler, ele já estava dando a vitória como certa. Daí o Trae Young, como forma de resposta, né, como forma de provocação, de cutucada, ele falou o seguinte na entrevista depois da vitória de ontem do Atlanta Hawks. Todos nós entendemos o momento e a época do ano. Vamos dar crédito aos atletas por estarem prontos e concentrados no plano de jogo. Então, obviamente, Boston é um grande time, mas eu estava apenas focado no jogo de hoje. Sei que Jimmy havia garantido uma vitória deles, por isso eu estava realmente focado em assegurar que isso não acontecesse. Enfim, boa sorte a eles para entrarem nos playoffs. Então, o Trae Young, ele deixou muito claro na entrevista que a fala do Jimmy Butler serviu como uma motivação para ele. E bom, parece que deu muito certo, né? Ontem o Trae Young jogou pra caramba e em contrapartida, o senhor Jimmy Butler teve uma performance bem aquém do que era esperado, né? Apesar de, em números, a performance do Butler não ter sido tão ruim assim, se a gente for analisar o que o Butler jogou quarto a quarto, a gente vê que ele estava bem abaixo do que normalmente ele está, né? O Jimmy Butler em playoff, principalmente, costuma jogar muito mais do que ele jogou ontem. Só para vocês terem noção, o Jimmy Butler, no quarto período, né, no momento mais decisivo do jogo, onde normalmente ele aparece muito, ontem, no quarto período da partida, o Jimmy Butler não pontuou. Ele não conseguiu nenhuma cesta, não conseguiu nenhum ponto. No momento onde o Miami Heat mais precisava do seu melhor jogador, ele não estava lá, né? Obviamente que ele não foi o único culpado pela derrota. Para mim, o grande vilão da derrota do Heat foi o Bam Adebayo, que foi jantado ontem pelo garrafão do Hawks. Mas o Butler foi um dos culpados, né? Foi um dos culpados. O cara não fazer nenhum ponto no quarto período, né? E não ter impactado de nenhuma forma. Não é que ele só não pontuou, ele não criou para os seus companheiros, ele não defendeu bem, né? Então, realmente ontem o Butler não foi nada bem no jogo, foi um dos responsáveis pela derrota e ainda terminou a noite tomando aí uma provocada, né? Tomando aí uma provocação do Trae Young, né? Bom, grande noite pro Trae Young, né? Grande noite pro Atlanta Hawks e uma noite bem ruim pro Miami e bem ruim aí pro Jimmy Butler. Eu ainda acho que o Miami consegue se classificar para os playoffs, tá? Eu ainda acho que o Miami tem mais time do que Raptors e Chicago, então ainda vejo o Miami indo para a pós-temporada, mas o time precisa dar uma mudada na postura. Ontem a postura do Heat, principalmente no primeiro tempo, foi uma postura que me preocupou bastante. Talvez essa fala do Trae Young, talvez essa provocada do Trae Young dê uma mexida, né, no elenco do Heat, né, principalmente no Jimmy Butler. Butler é um cara
que costuma se alimentar, né, de treta, se alimentar de provocações. Talvez depois dessa fala do Trae Young, o Butler entre, sabe, com a pontada pro Shell, né, com a pontada pro Shell, como diria Professor Luxemburgo. Talvez ele entre com a pontada pro Shell no próximo jogo e garanta, né, a classificação para o Miami Heat, né? Mas bom, essa foi a provocada do Trae Young. O que você achou? Eu particularmente adoro essas tretas, principalmente nos playoffs. Eu acho que isso engrandece demais o espetáculo. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que essa fala do Jimmy Butler realmente fez o Trae Young ontem jogar pra cacete? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, mande para os seus amigos, né, que ajuda muito aí a divulgação. E é isso, turma. A gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.